Nossos sábios nos ensinam que em toda geração haverão homens justos, tá? E isso é uma coisa curiosa, porque se a gente olha para os dias atuais, para os nossos tempos modernos, é muito fácil questionarmos onde estão esses grandes homens, né? Onde estão os homens de sabedoria de Torá, onde estão os grandes sábios que deveriam guiar tanto o povo de Israel quanto as nações aos caminhos de Hashem. E eu acho que a melhor resposta para isso é olharmos para a nossa sociedade de hoje em dia, né? Para a mentalidade moderna, aquilo que define o pensamento, principalmente do mundo ocidental. Interessante que nós temos uma passagem que está na Guemará, ela se encontra no tratado de Ta'anit, no Daf 7a, né? E está escrito o seguinte, uma coisa bem interessante, que vai nos encaminhar a entendermos o que está acontecendo hoje em dia. Está escrito o seguinte, Rabi Hanira bar Idi disse, por que as palavras de Torá são comparadas às águas? Como está escrito, todos aqueles que tiverem sede, vá às águas. Isso serve para ensinar que assim como as águas saem de um lugar mais alto e escorrem a lugares mais baixos, também as palavras de Torá são apenas retidas por aquele que é humilde. Olha só que interessante. Por que a Guemará está ensinando que as palavras de Torá elas são retidas apenas por aqueles que são humildes, ok? E faz essa comparação à água. A água ela sempre vem de cima e ela vai para baixo. As nascentes são sempre mais altas que os rios e que os mares, né? Principalmente águas que vêm de gelo, elas sempre escorrem para baixo. E como a água é uma alusão à Torá, os nossos sábios questionam, puxa, por quê, né? Por que a água ela sempre escorre para baixo? Então por que a Torá, as palavras de Torá, elas sempre estão associadas para baixo? Olha que curioso. O que acontece? A gente tem que entender uma coisa. A sabedoria de Torá, a sabedoria atrelada à Torá, ela é diferente de todas as outras formas de sabedoria que nós conhecemos, tá? E muito diferente das disciplinas acadêmicas, as quais são facilmente absorvidas e compreendidas pelo intelecto ordinário humano. A sabedoria que a Torá nos apresenta, a sabedoria que a Torá nos revela, ela é uma sabedoria completamente espiritual. Ela vai muito além do que a nossa capacidade mental e intelectual é capaz de absorver, né? Ela vai muito além da existência física. Mas pela misericórdia de Hashem, ele não só permitiu que nós tenhamos acesso à Torá, mas ele permitiu aqueles que a buscam se ligarem de alguma forma a essa sabedoria e absorverem essa sabedoria em suas vidas, né? Mas, assim como qualquer sabedoria humana, terrena, ela exige um desprendimento, né? O homem que deseja adquirir sabedoria, vamos dizer, da engenharia ou da medicina, precisa se desprender a estudá-la, precisa de tempo para estudar, precisa de dedicação. E a mesma coisa é válida a Torá, tá? Não tem como um homem absorver a sabedoria da Torá se não atender os pré-requisitos da própria Torá estabelecidos por Hashem para que eu absorva essa sabedoria, né? E agora que vem a questão, agora que entra a questão, qual é o primeiro pré-requisito
para que alguém absorva sabedoria de Torá. E o primeiro pré-requisito é simples: humildade. Não tem como homem algum, por mais que estude, por mais que se dedique, por mais que leia, por mais que pesquise, de absorver sabedoria de Torá se não for humilde. Não tem jeito, pois a humildade é a única ferramenta dada por Hashem para purificar a mente humana, tá? E agora a gente entra numa questão muito curiosa, numa questão muito difícil, porque o que é a humildade, né? Hoje, se nós olharmos para os conceitos modernos, talvez até para o dicionário da língua portuguesa, a gente vai ver que o conceito de humildade ele está muito atrelado à aquisição de posses, ao quanto de dinheiro a pessoa tem, à riqueza. Enquanto, na verdade, a humildade bíblica, a humildade da Torá, ela é completamente distinta desse conceito. Ela é completamente diferente daquilo que temos temos usualmente como definição de humildade. A Torá nos ensina que o homem mais humilde que existiu foi Moshe Rabbeinu, Moisés, que é chamado pela Torá como Anav, que quer dizer humilde. E por que Moisés foi considerado um homem humilde? Porque Moisés, de todos os personagens da Torá, ou do Tanar, foi o que mais compreendeu que que qualquer fruto que ele obtinha, não estava atrelado às suas próprias mãos. Tá? Ou seja, a verdadeira humildade é a compreensão, é quando nós somos capazes de compreender que as nossas mãos, as nossas capacidades, as nossas habilidades não são capazes de conquistar absolutamente nada. E que tudo de bom que temos em nossas vidas, tudo de bom que, em termos, entre aspas, conquistamos, é 100% dado por Hashem. Portanto, quanto mais o homem olha para aquilo que possui e pensa, nossa, me esforcei para isso, nossa, eu conquistei isso, conquistei aquilo, trabalhei, labutei muito para ter o que eu tenho hoje, menos humilde ele é. Independente se ele é rico ou se ele é pobre. Ele pode ser uma pessoa super pobre e não ser humilde. A partir do momento que ele olha, talvez, para aquele pouco que ele possui, e pensar que aquele pouco foi conquistado pelo esforço próprio, esse homem não tem nada de arrogante. Não tem nada de humilde, esse homem é arrogante, assim como um homem rico. Se ele olha para todas as posses que tem, para a quantidade obscena de dinheiro que possui, e fala, olha, nada disso eu mereço. Foi tudo pelas mãos de Hashem. Esse homem, ele se torna mais humilde do que qualquer pobre, do que qualquer pessoa que não possua bens materiais. Então, a humildade, aquela que gera a sabedoria de Torá, é o reconhecimento e a compreensão dentro das nossas razões e de acordo com nossas visões de mundo estabelecida pela Torá, que nada que nós temos é mérito nosso. Quando nós olharmos para aquilo que possuímos e entendermos que não foi pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, aí então, não apenas seremos humildes, como toda a sabedoria de Torá, toda a sabedoria espiritual, toda a sabedoria do modus operandi desse mundo nos será dada. Isso responde o porquê hoje grandes sábios, grandes pessoas de Torá estão super escassas no mundo. Por quê? Porque a mentalidade popular, aquela que eu falei no começo desse vídeo, ela ensina que o homem deve lutar, deve trabalhar, deve conquistar, deve ir atrás, deve se esforçar para conquistar. Claro, nós devemos fazer a nossa parte. Eu não estou falando que ninguém tem que ficar em casa
sem fazer nada, esperando cair do céu. Não é isso. Mas a partir do momento que você se liga a essa mentalidade e você acredita que tudo que você tem está atrelado ao seu esforço e às suas conquistas, aos méritos das suas conquistas, infelizmente, a sabedoria de Torá não será dada. Então, pessoal, muitos questionam, eu leio, não entendo, eu estudo, eu não compreendo. Isso porque falta a sabedoria de Torá, que não é absorvida igual à sabedoria humana, tá? E para que isso seja transformado, para que a nossa leitura se torne em sabedoria e entendimento, devemos começar a nos conscientizar que nada depende de nossas mãos.